Para editar os nossos registros, né, para a gente começar a trabalhar com o update deles, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o nosso botão, né, o nosso link de editar. Porque agora o nosso link de editar ainda está aqui feinho, né, e a gente já fez o excluir no vídeo passado. Então, eu vou preparar aqui o nosso editar. Eu vou fazer exatamente da mesma forma que eu fiz o excluir. Vou até copiar e colar, ó. Vou colar. Só que eu não vou escrever excluir, né? Eu vou escrever editar e não vai ser o danger, vai ser o warning. Eu quero um botãozinho amarelo, warning. E eu também vou acessar dessa vez o arquivo usuário editar, que eu ainda não criei, mas eu não vou usar agora o usuário excluir. Eu vou usar a mesma lógica do editar, no editar. E aí eu também vou colocar o ID aqui para que eu possa editar com base em um ID, certo? Então, vou salvar e vou atualizar aqui para ver como ficou o nosso projeto. Vejam só que agora eu tenho o botãozinho editar com a mesma lógica do ID na variável get, né? Com o mesmo esquema ali embaixo, ó. Ele deu not found porque ele ainda não existe. Eu ainda não criei esse arquivo aqui, ó. Mas eu já estou vendo que está funcionando, ó. O ID 5 já está aqui. Então, eu venho aqui no meu código, crio o meu arquivo, né? Usuário editar. E começo aí com o meu PHP aqui. Dessa forma, eu também vou precisar daquele if que faz a validação dos dados, né? If, se existe, né, a variável get id, da mesma forma que eu fiz no excluir. Eu vou até copiar aqui, copiei, vou colar aqui, ó, else, e aí então, se não existir, né, se não existir ou não tiver preenchido alguma coisa, eu vou passar um header também, uma mensagem aqui embaixo, no negativo. Também vou passar para o usuários.php, que é o nosso arquivo principal dos usuários. Só que a mensagem eu vou mudar, eu vou colocar selecione o usuário para editar. Então, se não tiver um ID aqui em cima, né, eu vou clicar aqui no editar. Se não houver nenhum ID aqui em cima, deixa eu ver se eu salvei. Eu vou tirar aqui o ID para a gente testar, ó. Ele vai redirecionar e vai falar, ó, selecione um usuário para editar. Então, eu já fiz uma validação para que force o usuário a colocar o ID correto, né, para colocar o ID ali. Feito isso, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui é buscar o usuário no banco de dados. Então, a diferença do editar é que primeiro você busca as informações que serão editadas, né? E você vai no banco e traz o usuário. Então, já é algo que a gente conhece. Eu também vou usar o nosso include, a nossa variável carry e o nosso resultado, né? Só que eu vou fazer algumas alterações. Dessa vez, essa carry, né, eu vou utilizar select estrelinha, né, asterisco, que significa all, né, selecione todos os campos da tabela usuários onde o ID for igual ao getID. Então aqui eu vou trazer a informação individual de cada um, né? Então se eu digitar ID 5 nesse exemplo, eu trago todas as informações da Maria. Eu não preciso trazer a senha, né? A senha eu não preciso. Então eu não necessariamente poderia colocar o asterisco, mas eu vou deixar assim, porque eu não vou exibir na tela os dados da senha, né? Eu não vou exibir, vou deixar um campo lá para que a pessoa digite a senha. Feito isso, eu tenho aqui o resultado, ele vai buscar, ele vai me trazer a conexão, ele vai me trazer o registro específico. Agora que eu já trouxe as informações, né, eu já puxei elas no banco, trouxe o resultado, eu vou colocar o resultado numa variável dados,
através da função MySQL underline fit underline array. Por quê? Porque eu quero trazer, né, o array das informações. Por quê? Porque eu tenho que criar algumas variáveis aqui, como por exemplo, id recebe dados id. Esse dados, ele já vem lá do banco de dados, ó. Ele já traz tudo prontinho pra gente. Então eu posso fazer a mesma coisa com o nome, dados nome, são o campo, né? O mesmo campo lá do banco. O login também posso fazer. Login. Também vou pegar a senha, porém a senha veio criptografada, tá? Senha. E ativo. Aliás, não vou pegar a senha não. Vamos deixar a senha para uma próxima oportunidade. E aí, ativo. Com essas variáveis aqui, definitivamente preenchidas, eu vou fazer o formulário de editar. O formulário de editar, ele vai ser basicamente a mesma coisa que o nosso formulário de cadastro. É exatamente a mesma coisa, porém agora vai ter o campo ID aqui. Eu vou mostrar para vocês por que precisa ter o campo ID. Então eu vou copiar esse código aqui. Eu vou vir aqui nos nossos usuários. Vou localizar o código aqui, ó. É esse card. Né? Então eu vou selecionar todo o card. Ó, todo o código que a gente já fez. Vou copiar. Aqui embaixo, fora do nosso PHP, eu vou colar ele, ó. Embaixo eu também tenho que colar o nosso include do rodapé, né? Para ficar bonitinho. Então eu venho aqui em cima e vou copiar aqui o nosso include do rodapé. No editar. E vou colar aqui, ó. O include do nosso cabeçalho e lá embaixo o include do rodapé. Porque eu estou criando um arquivo que vai ser utilizado aí para editar rodapé. E o que vai acontecer? Dessa vez eu vou criar aqui mais um form group, né? Em cima. Esse form group, ele vai se chamar id. Type text, o nome id. Porém, ele vai ser read only. Porque não se altera o nosso id. Olha o resultado que a gente vai obter agora. Quando eu clicar aqui no editar, eu tenho lá um formulário. Porém, esse formulário tem que ser editar usuário, né? Editar usuário. E aí, a gente vai colocar nos inputs, através do value, aquelas variáveis que foram setadas lá em cima. Então, eu tenho aqui echo, e eu tenho essas variáveis aqui, ó, id. Porque se eu estou falando do campo id, eu coloco a variável do id do usuário. E aí, sucessivamente, ó, vou até copiar aqui. Vou colar aqui, agora eu estou falando aqui do nome. Aqui eu estou falando do login. Eu vou apagar o da senha por enquanto, porque a gente não vai mexer na senha, certo? A gente vai deixar sem a senha para ficar um pouco mais simples. Depois a gente vai fazer um trocar senha mais específico. E o ativo, ele tem aquele problema, porque lá no banco de dados ele veio como 1. Então, eu vou abrir um if aqui, php, if. A variável ativo, né, que eu tenho lá em cima, for igual a 1, vou fechar e abrir o PHP e vou colar o input aqui. Esse input vai ficar checked. Caso contrário, né, else, ou seja, se ele vir como 0 do banco, esse input ele não vai ser checked. Só isso, essa é a diferença. E agora eu tenho que fechar o PHP aqui no meio. E aí, por último, eu tenho aqui o botão, né, e não é inserir, agora é atualizar
usuário, e eu vou deixar ele verde mesmo. Agora, quando eu acessar o meu editar, né? Olha só que legal. Eu já tenho as informações aqui, né, da Maria Oliveira, ó, exatamente igual tá aqui. Maria Oliveira, ID 5. As informações eu puxei aqui para a nossa tela, para que eu possa editar. Porém, nada vai acontecer, porque eu ainda não programei ele para salvar. Eu simplesmente trouxe, mostrei na tela, e agora eu vou fazer a programação de atualização, né, com o nosso update. Então, a primeira alteração que a gente tem que fazer para isso aqui dar certo, como eu copiei e colei, né, eu preciso editar o action do form. Né? Então, eu não vou mais mandar para o usuário PHP. Agora eu vou mandar para ele mesmo, que seria o usuário editar. Ou seja, eu estou mandando para esse arquivo mesmo. Né? Ele vai ficar aqui dentro. Só que dessa vez eu vou usar o post, a variável post. E como eu falei, o editar dele é muito parecido com o cadastrar. Agora eu estou enviando para esse próprio arquivo. Então aqui em cima eu tenho que fazer outra verificação. Né? Vou fazer outra verificação aqui, se a variável post existe. Assim como eu fiz i7, né? Variável post existe e ela não está em branca. Porque se existir a variável post, eu vou fazer a atualização dos dados. Porque aí, logicamente, obviamente, já existiu a variável ID, ela já foi atualizada, já tem os novos campos tudo certinho atualizado. Então, eu coloco not empty post. Estou cifrando aqui. E aqui dentro eu vou rodar o meu update, né? Vou até colocar aqui para testar, hash update. Se eu rodar agora do jeito que está aqui, atualiza, clicar no atualizar, aqui deu um pequeno probleminha, porque ele executou os dois ifs ao mesmo tempo, né? Então ele viu que não tinha a variável ID, então eu tenho que pôr um else if. Eu vou emendar um if no outro, ó, dessa forma. Para quê? Para que ele execute o post. Caso não exista o post, então ele vai verificar se existe o get. É um pouco complexo essa lógica, né? Ela talvez não seja aí a melhor lógica possível, mas é uma lógica que ele resolve tudo em um arquivo só, né? Por isso que o editar é a parte mais difícil dessa parte básica aí de entender e de treinar. Mas, se praticar, você pega o jeito. Então, eu salvei aqui. Eu vou atualizar aqui o meu usuário. E aí, ele dá um erro. Ele deu um erro. Ele deu esse erro, porém, o update nosso está aqui, ó. Então, significa, aqui em cima, ó, que ele caiu nessa tela. Porém, ele não puxou as informações porque não executou essa parte do if. Então, a nossa parte do card, ela fica com os erros, porque não existe as variáveis login, nome, porque eu não criei elas aqui, ó, não executou essa parte do código. Mas o objetivo era alcançar esse update aqui, ó, e ele está aqui em cima. Então, continuando aqui, significa que as informações chegaram, né? E aí eu vou fazer o mesmo processo do create, né? O mesmo processo de salvar. Eu posso verificar aqui, né, se as variáveis estão em branco ou não. E eu vou fazer a opção de selecioná-los aqui, ó. Vou copiar esse código, que é as 4 variáveis, né? E ao invés de eu usar o insert, que é o que está aqui, eu vou colocar na linha da nossa carry, o nosso update usuários set. Então, eu vou setar o que eu vou utilizar. No caso, eu vou utilizar o nome, recebe a variável nome. Deixa eu até trazer mais para cá, para ocupar menos espaço, fechar aqui. Vírgula. Login vai receber a variável login.
o login. A senha a gente não vai atualizar por enquanto. E o ativo vai receber a variável ativo. E aqui, se eu utilizar o update set sem o where, ele atualiza todo mundo. Não podemos esquecer desse detalhe também. Então, eu tenho que colocar aqui, depois do nosso ativo, where id igual post id, que eu tenho que acrescentar ele aqui também. id recebe, porque o nosso id ele está como read only, mas ele está chegando também, ele está vindo lá do nosso campo. Ele vem tá aqui também. Ele está aqui, ó, name id. Então ele vai aparecer no nosso post id aqui, dessa forma. E aí eu faço o meu where id igual a ponto id. Eu faço a execução do meu código, né? Eu vou até alinhar aqui de volta. Não vou precisar da senha a primeiro momento, porque eu não vou atualizar a senha. A gente vai deixar para um outro momento a atualização da senha. Então eu tenho aqui ID, nome, login e o ativo, que são os campos que estão disponíveis para que eu possa editar. Nome, login e ativo. Aqui também, nome, login e ativo. Realizei o update e agora eu vou executar o código. Se tudo der certo, eu posso fazer um redirecionamento para o usuário. Vou fazer aqui um redirecionamento, ou melhor, eu vou fazer o redirecionamento mesmo. E na mensagem eu vou colocar usuário editado com sucesso. A gente não pode esquecer da nosso include, né, conexão, para que ele conecte aí com o banco aqui, ó, nosso include conexão. Vamos ver se deu certo, se não deu nenhum erro. Eu trouxe aqui o usuário da Maria, né? Vou editar para Maria Oliveira da Silva. Tô trocando o nome dela e vou trocar o login dela, Silva. Eu vou atualizar. Ó, aqui ele fala usuário editado com sucesso e olha só, a gente já realizou a alteração no nome dela. Vou editar aqui o usuário Fernando para testar, né? Usuário Fernando, vou mudar o nome dele para Pedro Silva. Vou colocar pedro.silva no login dele e vou atualizar o usuário. Olha lá. Então agora eu atualizei o Fernando para Pedro. Talvez não faça sentido essa atualização, mas a gente consegue ver aqui no banco de dados, ó. Tava Fernando no set e agora passa a ser Pedro.